Nós estamos na série Identidade do Reino, certo? Segunda semana. Eu quero começar lembrando a vocês por que nós estamos nessa série. Durante a jornada, que era 40 dias e acabou durante 50, por causa da preparação para Pentecostes, nesse período houve uma clareza de Deus no meu espírito sobre a importância da atuação da igreja para que o mundo seja transformado, para que as nações sejam transformadas, para que as cidades sejam transformadas, os espaços, os ambientes, a atmosfera dos lugares seja transformada. Eu quero dizer para os irmãos que eu estou convencido de que a transformação da nossa nação, ela não vai vir pelo governo, vai vir pela igreja. Porque a palavra de Deus diz que é quando o povo de Deus clama, que se arrepende, é aí que Deus escuta as orações e sara a terra. E nessa semana, enquanto eu estava orando por essa mensagem de hoje, e hoje nós vamos falar sobre a identidade do embaixador, vamos falar muito sobre autoridade, me veio a questão política na minha mente. Porque política lida com poder. E eu entendi algo que eu ainda não tinha entendido. Porque por muito tempo eu pensava assim que a igreja precisa da política. E eu confesso para os irmãos que eu já defendi isso. Já defendi muitas vezes que é através da política que algumas portas se abrem. Ok? E se você olhar por uma perspectiva natural, isso é verdade. Há muitas coisas que só se resolvem politicamente. Mas isso me levava a pensar que a igreja precisa da política. Mas quando eu comecei a olhar para a palavra de Deus, e quando eu comecei a ver as coisas pela perspectiva do reino de Deus, eu tive um entendimento diferente. Eu entendi que a igreja não precisa da política. É a política que precisa da igreja. A política precisa de uma igreja transformada. Aliás, não é só a política que precisa da igreja. A educação precisa da igreja. A saúde precisa da igreja. A justiça precisa da igreja. Todos os setores da sociedade precisam da igreja. Porque a transformação de cidades e de nações virá pela igreja. Mas não virá por uma igreja religiosa. Virá por uma igreja que tem consciência de identidade. Uma igreja de pessoas que sabem quem são. E aquilo que elas representam. É por isso que nós estamos estudando sobre identidade do reino. Porque a transformação que Deus quer para a nossa nação passa por cada um de nós. Passa por nós assumirmos identidade. De nós olharmos para a palavra de Deus e olharmos para nós mesmos sobre uma perspectiva do reino de Deus. E não sobre uma perspectiva natural. Então, na semana passada eu falei com vocês sobre a identidade do adorador. Hoje nós vamos falar sobre a identidade do embaixador. E para falar sobre isso, em primeiro lugar eu quero explorar com vocês um pouco esse conceito de reino de Deus. Porque para entendermos a nossa função enquanto embaixadores, nós precisamos entender o que é o conceito de um reino. Ok? Bom, Jesus falava o tempo todo sobre o reino de Deus. Todas as mensagens de Jesus eram relacionadas ao reino de Deus. Todas as parábolas de Jesus começavam como? Começavam com a frase: o reino de Deus é semelhante, e aí ele contava a parábola. Não era assim? Então o centro da mensagem de Jesus era o reino de Deus. Então há um primeiro mito que nós precisamos quebrar. Porque escute, religião não é reino, e reino não é religião. O reino de Deus não é uma religião. Jesus veio implantar um reino e não uma religião. Ok? Vamos falar conceitualmente da diferença dos dois, reino e religião. Embora o conceito seja evidentemente diferente, mas vamos falar sobre eles.
Primeiro, conceito de religião. Religião é um sistema de crenças e regras criadas pelo homem na tentativa de encontrar um caminho para Deus. Ou seja, a religião é uma tentativa humana de aproximar-se de Deus. Ok? Esse é o conceito de religião. Agora, qual é o conceito de reino? Reino é uma forma de governo. Vê como é diferente? Embora religião e reino sejam coisas totalmente diferentes no conceito, as pessoas confundem muito essas duas coisas, principalmente quando nós tratamos da Bíblia e quando nós falamos de Jesus. Mas se você olhar as mensagens de Jesus não eram religiosas. Elas eram primordialmente sobre o relacionamento de um rei com os cidadãos do reino de Deus. Então, se há uma coisa que Jesus queria que ficasse claro na mente dos discípulos, de todos os seus seguidores, era o conceito de reino. Jesus queria ter certeza de que os seus discípulos entendessem o reino de Deus. E Jesus não queria apenas que eles entendessem, Jesus queria que eles passassem isso adiante, passassem esse conceito, essa ideia adiante. E embora o conceito de reino tenha sido confundido com o conceito de religião, tem sido misturado, haverá uma restauração da consciência de reino antes da volta de Jesus. Escute, Jesus mesmo falou isso, quer ver? Mateus 24:14 diz assim, é Jesus falando aqui, tá bom? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Veja que haverá uma restauração do entendimento do evangelho do reino, não de uma religião, mas do entendimento da consciência de reino de Deus na vida dos cristãos antes que Jesus volte. Ou seja, isso faz parte da preparação da noiva de Cristo, a identidade do reino de Deus na vida do cristão, na vida de cada filho de Deus. E eu creio que isso é algo que Deus está fazendo no mundo agora. Está na agenda mundial de Deus. Isso que nós estamos falando, isso é um assunto mundial. Faz parte de algo que Deus está fazendo no mundo inteiro, porque Deus está despertando uma igreja com identidade, com uma identidade restaurada, de crentes que sabem aquilo que eles são e representam na terra, que sabem o que é o reino de Deus, e que vão fazer essa separação entre reino e religião. Agora escute, quando a gente se converte, nós nos tornamos membros da família de Deus, certo? Irmãos e irmãs, filhos e filhas de Deus. É isso que nós somos. Agora, como membros dessa família, nós temos um negócio familiar nessa terra. Escute isso. Deus contratou seus próprios filhos para serem os trabalhadores do seu reino. Você escutou isso? Primeiro, nós nos tornamos interessados. Depois nós nos tornamos filhos. E depois nós nos tornamos trabalhadores. O nosso pai é também o nosso rei. E ele nos convoca, ele nos contratou para sermos os representantes do seu reino nessa terra, como embaixadores do reino de Deus. Então o reino de Deus tem uma estrutura totalmente diferente de uma religião. Veja, a estrutura do reino de Deus há um rei, Deus. Há um reino, que é o governo de Deus. E há uma família, que são os trabalhadores do reino. Então você tem um rei, um reino e uma família. Nós temos Deus, o governo de Deus e os seus embaixadores. Quem acompanhou esse raciocínio? Entendeu isso? É assim que o reino de Deus funciona. Deus te salva, depois Ele te prepara para que você seja um trabalhador do seu reino.
E esse é o evangelho que Jesus pregava. Há um rei, há um reino, há um governo e há uma família, que também é uma família de trabalhadores, que a Bíblia vai chamar, que Paulo vai chamar mais na frente de embaixadores. Nós vamos chegar lá. Então, o cristianismo nunca foi uma religião. Na sua essência, nunca foi uma religião. Sempre se tratou de um rei, de um governo e de uma família de trabalhadores, que trabalham pelo seu rei, que também é o seu pai. Quantos estão entendendo isso? Então, olha, irmãos, com Deus não tem essa história de nepotismo. Deus trabalha para trabalhar no reino dele, sabe quem quer? Nas posições de autoridade, são os filhos mesmo. Viu? Ele te coloca nessa posição, ele confia em você e ele te patrocina. É assim que o reino de Deus funciona. Então, olha só, vamos olhar a Bíblia. Pensa na Bíblia. A Bíblia é um livro de governo, ele não é um livro de religião. É por isso que a Bíblia está repleta de leis, de governos, de reis, de impérios. E escuta, as leis na Bíblia, elas não são leis religiosas, elas são a constituição de uma nação. Elas representam governo e não tradição. A Bíblia é um livro que trata do governo de Deus na terra. Então, quando Deus dá a lei para o povo, para o seu povo, lá no Velho Testamento, Deus não está estabelecendo uma religião, Deus está estabelecendo um reino. E a Bíblia é a constituição do reino de Deus. Então, se você lê a Bíblia como um livro religioso, você só vai conseguir ver aquilo que a religião te deixa ver. Mas se você olhar para a Bíblia como um livro de governo, você vai encontrar um rei que governa através do seu povo, estabelecendo a sua lei, escrevendo essa lei no coração dos homens, para que eles se tornem trabalhadores do seu reino. Interessante isso. Olha, Jesus conhecia muito bem a Bíblia, certo? Mas ele nunca se deu bem com os religiosos. Aliás, os religiosos, eles sempre odiaram Jesus. Por quê? Porque ele nunca se encaixou na caixinha deles. Jesus chega para abrir a mente das pessoas, para que essas pessoas pudessem ver muito mais do que um conjunto de leis e de tradições religiosas. Jesus vem para mostrar que a essência de tudo, o que estava por trás de tudo aquilo, por trás de todo o Velho Testamento, era o reino de Deus. Então Jesus pega o Velho Testamento e mostra para as pessoas e diz: está vendo isso aqui? Tem algo por trás disso aqui tudo. E o algo por trás disso aqui tudo é o reino de Deus. E Jesus começa a convidar as pessoas para olharem para Deus de um jeito diferente. Um jeito que as pessoas ainda não estavam acostumadas. Primeiro como pai, segundo como rei. Então Jesus começa a estabelecer uma grande mudança na maneira como as pessoas olhavam para Deus. E Jesus estabelece um novo governo, um novo conceito, que é o conceito da eclesia. Nós acabamos de sair da igreja, não é? Eclésia. E qual era esse conceito de eclesia? Eu quero ler aqui para você como a palavra eclesia era usada no grego. Tá bom? A palavra eclesia no dicionário grego, ela vem assim: um agrupamento de cidadãos que são chamados para saírem de suas casas para se reunirem em lugares públicos. Olha só, preste bastante atenção, vou ler de novo. Um agrupamento de cidadãos que são chamados para saírem de suas casas, daí o conceito de chamados para fora, tá bom? Para se reunirem em lugares públicos. Essa é a palavra que Jesus usa para estabelecer a igreja. Em outras palavras, a igreja também não faz parte de um sistema religioso. A igreja é quando nós, cidadãos do reino de Deus, saímos das nossas casas para defender as causas do reino de Deus publicamente. Olha que interessante.
A igreja está no contexto do reino. É quando os cidadãos do reino dos céus saem de suas casas para defender as causas do reino de Deus publicamente. Veja como a igreja, a Bíblia, Jesus e a igreja estão associados a uma forma de governo. Estão associados a um reino e não a uma religião. Mas deixe-me te fazer uma pergunta. Você que me entendeu até aqui. Se Jesus ensina a respeito de um reino, que é uma forma de governo e não uma religião. Se Jesus diz sobre ele mesmo que ele era um rei e não um líder religioso. Se Jesus andava com pessoas que não eram religiosas, na verdade, ele era criticado pelos religiosos por andar com pessoas comuns. E se tudo isso aconteceu dessa forma, por que então, afinal de contas, o mundo de hoje associa a pessoa de Jesus com uma ideia de uma religião? Ele não falava de religião, falava de reino. Ele não se proclamava líder religioso, ele se proclamava rei. Ele não andava com pessoas religiosas. Então, por que a figura de Jesus é associada a uma religião? Por que a Bíblia é associada a uma religião? Veja, Jesus veio como rei, falou a respeito de um reino, mas o sistema do mundo tentou transformá-lo em uma religião. Por quê? Para pensar, meu irmão, por quê? Isso é importante. Deixa-me te dizer por quê. Porque transformar Jesus em religião é uma forma eficaz que Satanás tem de paralisar o reino de Deus. E é por isso que eu creio que Deus quer restaurar na igreja a identidade do reino. Para que os crentes não sejam religiosos, mas para que eles vivam de acordo com aquilo que eles realmente são em Deus. Filhos e filhas de Deus, cidadãos do reino dos céus e embaixadores de Cristo. Então, agora que entendemos a diferença entre reino e religião, eu quero passar a tratar com vocês um pouco mais em cima do conceito de embaixadores, ok? Vamos construir um pouco em cima disso. Bom, nesse ponto eu espero que você já tenha entendido que Deus está te chamando e Ele está te preparando para trabalhar para Ele. Posso ouvir um amém? Ele está te preparando para ser um embaixador de Cristo. Infelizmente, muitos cristãos no mundo não pensam muito sobre trabalhar para Deus. Muitos nem sequer se importam com o reino de Deus. Ou talvez nem saibam que esse reino exista, que ele é real. Mas deixa eu dizer para vocês, eu sinto que Deus está chamando essa igreja para trabalhar para Ele e para representar o reino de Deus na terra. E sabe qual é a parte boa disso? Você não tem que ser um pastor para representar Deus. Você pode ser um faxineiro e trabalhar para Deus. Você pode ser um estudante e trabalhar para Deus. Você pode ser um fisioterapeuta e trabalhar para Deus. Um advogado, um médico, um administrador. Você pode ser qualquer coisa e trabalhar para Deus. Porque, na verdade, Deus quer pessoas trabalhando para Ele em todos os setores da sociedade. E é por isso que Deus quer trabalhar a sua igreja, para que eles sejam trabalhadores do reino de Deus. Bom, deixa eu te mostrar algo que Jesus disse em Mateus 9, 37 e 38. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Bom, Jesus está dizendo aqui que o mundo é como uma seara. E que Deus precisa de trabalhadores que representam o seu reino nesse mundo. Agora, quando Jesus estava aqui nessa terra, Ele falou muito sobre identidade com os discípulos. Como filhos, como filhas de Deus, mas Ele também diz para eles que Deus queria usá-los para que eles fossem seus trabalhadores nessa terra. E Jesus os preparou por 3 anos para que eles estivessem a serviço do reino de Deus.
Se você olha a maneira como Jesus falava com seus discípulos e a maneira como os crentes da igreja primitiva olhavam para si mesmos, você vai perceber que eles entenderam que eles não estavam entrando para uma nova religião. Eles entenderam que eles estavam se tornando trabalhadores do reino de Deus. Veja, por exemplo, essas duas referências que eu vou ler aqui para você, que mostra essa mentalidade dos primeiros cristãos, ok? 1 Coríntios 15, 58. Isso é Paulo dizendo: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Em segundo lugar, eu quero ler 2 Timóteo 2,15. Veja esse versículo. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Bom, quando você pega textos como estes aqui, e outros vários, eu só selecionei 2, mas há vários. Quando você pega textos assim, você vê que os cristãos, eles tinham uma consciência de que eles estavam trabalhando para um rei. Então agora vamos para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. 2 Coríntios 5, 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio, ou seja, representação. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Então veja que agora Paulo está falando mais específico sobre a nossa posição de trabalhadores de Cristo nessa terra. Ele está nos chamando, ele está chamando a si mesmo e aqueles que trabalhavam com ele, ou seja, todos nós, de embaixadores de Cristo. Vamos trabalhar um pouco essa figura do embaixador para entender ela um pouco melhor? Porque ela é uma faceta muito importante da nossa identidade no reino de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. Diga, eu sou um embaixador. Ok, então vamos entender um pouquinho mais da amplitude desse conceito bíblico que faz parte da nossa identidade no reino de Deus. Por que Paulo está dizendo que um trabalhador do reino é um embaixador? Bom, para mim te explicar, eu quero te lembrar que quando Jesus fala de si mesmo, ele se identifica com uma figura de governo, certo? Ele é o governante de um reino. E o que é um reino? Uma forma de governo, certo? O reino é uma forma de governo onde o rei é a figura máxima de autoridade. E é também aquele que zela pelos cidadãos do reino. Então, quando Jesus fala que ele era um rei, as pessoas diziam para ele assim, mas qual é o seu reino? Onde que ele fica? Onde que é? E Jesus falava assim para eles, não, meu reino não é deste mundo. E quando Jesus dizia isso, ele estava querendo dizer que o reino dele era o reino do céu. Ou seja, Jesus é o rei de onde? Do céu. E você é um cidadão desse reino. Ele te convocou para representá-lo na terra. Então, se você representa Jesus na terra, e Jesus é um rei de outro reino que não é o da terra, o que isso faz de você? Diga, embaixador. Tá. Vamos ver a definição de um embaixador. Deixe-me ler para você a definição do dicionário sobre um embaixador. Ok? O que é um embaixador? É um oficial de maior categoria de autoridade apontada pelo governante maior de um estado para representar diplomaticamente o seu estado em terra estrangeira. Então ele é uma figura de maior autoridade que representa o seu próprio país, a sua própria terra, em uma terra estrangeira. E ele é designado pelo próprio governante desse estado. Pergunta: quem é o nosso governante maior? Quem é o nosso rei? Jesus, ok? Nós somos cidadãos do seu reino. E ele é o nosso rei, certo? Agora, de onde é o nosso reino? Do céu. Isso significa que quando você nasceu de novo, algo extraordinário aconteceu.
Você se tornou um cidadão do reino de Deus, através do novo nascimento. Olha só, esses 2 versículos que eu vou ler, fala isso, te explica isso, tá bom? Primeiro nós vamos ler Colossenses 1,13, presta atenção. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Para o quê? O reino. Então agora Efésios 2,19. Portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros. No céu. Paulo está falando aqui do céu, ok? Nós somos estrangeiros na terra. Porque nós somos transportados para o reino de Jesus. Então, na terra, nós somos estrangeiros. Mas no céu, não somos estrangeiros nem forasteiros. Mas cidadãos e membros da família de Deus. Então, quando você se torna um cidadão do céu, Deus imediatamente te convoca para representar o governo dele nesse território estrangeiro, que é a terra onde você vive. Vira para o seu irmão e fala assim, alienígena. Fala, você não é da terra. Pergunta se você acredita em alien. Fala, eu acredito, estou na frente, do lado de um. Nós não somos desse mundo. Amém, irmãos? Quando você entende isso, até o seu cristianismo muda. Porque você entende, eu não entrei para uma religião. Eu faço parte de um reino. Eu faço parte do reino de Deus. Agora deixa eu falar para você sobre 4 fatos importantes sobre embaixadores. Ok? Fundamentando isso natural e na palavra. Primeiro, os embaixadores, eles recebem autoridade para representar o seu governante. Eles recebem autoridade para representar o seu governante. É por isso que Jesus diz, lá em Lucas 10:19, vamos ler? Nós já conhecemos esse texto. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Então Jesus nos dá poder e autoridade para atuar em nome do reino de Deus. Veja, nós não exercemos autoridade espiritual para fazermos coisas a nosso bel prazer. Muitas das nossas orações não são respondidas porque não estão alinhadas com o reino de Deus, com os propósitos do reino de Deus. E Deus tem compromisso com o seu reino. Mas quando nós oramos e atuamos representando o reino de Deus, Deus nos dá poder e autoridade para a gente atuar no nome dele. Então esse é o primeiro fato muito importante sobre embaixadores. Eles recebem autoridade para representar o seu governante. Segundo, eles recebem proteção especial enquanto estão no exercício da sua tarefa. Recebem proteção especial no exercício da sua tarefa. Isso é tremendo. Deixa-me te falar. Quando alguém está no exercício de uma tarefa dada por Deus, quem que você acha que está protegendo essa pessoa? O exército celestial. Os anjos do Senhor. Olhe para Paulo. Quantas vezes tentaram matar o apóstolo Paulo? Mas não conseguiram fazer. Não conseguiram matá-lo. Por quê? Porque ninguém podia tocar nele enquanto não chegasse a hora dele. Por quê? Porque Deus estava cuidando dele. Olha para o próprio Jesus. Jesus é o melhor exemplo de todos, não é, irmãos? Vocês viram quantas vezes tentaram matar Jesus antes da hora dele? Mas não conseguiram. Ninguém conseguiu botar a mão em Jesus até que chegou a hora dele. Por quê? Porque Deus o estava protegendo. Escute, quando você está executando uma tarefa dada por Deus, você é invencível. Ninguém pode parar. Não há força no inferno que possa te deter. E mais, você vai ser imortal até que Deus determine que a sua hora chegou. Olha, enquanto você estiver fazendo aquilo que Deus mandou você fazer nessa terra, Deus dará ordem aos seus anjos, a seu respeito,
para que eles te guardem, porque você é um embaixador a serviço do reino de Deus. Até que Deus diga, sua hora está completa, você vai ser imparável, você vai ser imortal. Jesus sabia disso. Por isso Jesus nunca ficou com medo das ameaças, ele nunca se intimidou. E quando chegou a hora dele, quando ele foi preso, vocês lembram o que aconteceu? Pedro sacou a espada para tentar defender Jesus. Vocês lembram disso? Lembram do texto? O que Jesus faz? Ele disse para Pedro, guarda a espada, Pedro. Você acha que eu preciso de sua ajuda? Pedro, você acha que se eu precisasse de ajuda, eu ia pedir para você? Você não sabe que eu poderia chamar aqui 12 legiões de anjos para me salvar? Em outras palavras, Pedro, eu não preciso de você não está entendendo. Jesus sabia que os anjos trabalhavam o tempo todo, protegendo aqueles que estão a serviço do reino de Deus. E nada pode parar essas pessoas, até que Deus entenda que chegou a hora de parar. Mas alguém pode dizer, mas Jesus foi preso e foi morto. Deus não estava guardando ele naquela hora? Deixa-me te dizer, Jesus sabia que parte da sua tarefa, da sua missão, era morrer por nós. Por isso, ele se entregou pacificamente. A vida de Jesus não foi tomada. A vida de Jesus foi entregue. Ele escolheu se entregar. Meu irmão, como embaixador do reino de Deus, você não precisa temer nada nessa terra. Você não precisa ter medo de nada nesse mundo. Porque o próprio Deus está comprometido em determinar aos anjos que guardem você enquanto você estiver na sua missão. Porque embaixadores recebem proteção especial enquanto estão em sua missão. Amém? Terceiro, embaixadores refletem os interesses do seu governante. Eles representam os interesses do seu governante. Bom, um embaixador sabe, quando ele chega em algum lugar, que ele não representa a si mesmo, mas ele representa aquele governo que o enviou. E como representante daquele governo, ele representa, na verdade, todos os interesses do seu rei e do seu reino. Agora aqui você começa a entender por que Jesus era tão exigente com os discípulos. Por que Jesus chama os discípulos para andar num padrão de santidade que deveria ser maior do que os dos religiosos daquela época. Jesus disse isso para os discípulos: se a justiça de vocês não excederem muito a dos fariseus e dos saduceus, vocês não poderão atuar no reino de Deus. Então, como representantes do reino de Deus, nós precisamos sempre andar em temor. Diga essa palavra, diga andar em temor. Nós precisamos andar em temor e observar se a nossa conduta está representando bem o reino de Deus. Olha que importante isso, irmãos. Isso é consciência de identidade. Olha, quando as pessoas olham para você, elas precisam ver um reflexo do reino de Deus. Algo que represente o reino de Deus. Olha, por exemplo, quando as pessoas veem você no trabalho, elas devem ver como seria se Jesus estivesse fazendo aquele trabalho. Deixa-me te dar um texto importante aqui. Colossenses 3:23. Porque aqui Paulo está reforçando essa ideia que eu acabei de te falar, ok? Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Por que Paulo está falando isso? Porque tudo que nós fazemos deve representar, deve ser um reflexo dos interesses do nosso governante, que é Jesus. Essa é uma grande responsabilidade que pesa sobre nós, que somos filhos e embaixadores de Deus nessa terra. Amém? Em quarto e último, embaixadores têm, essa vocês vão gostar, tem todas as suas despesas pagas pelo seu governo. Os embaixadores têm todas as suas despesas
supridas pelo seu governo. Agora preste bastante atenção nisso. Atenção aqui. O embaixador não tem suas despesas cobertas pelo governo que o recebe, mas pelo seu governo de origem. Quem já captou a mensagem? Sabe o que eu estou te dizendo? Eu estou te dizendo que quando você descobre a sua verdadeira identidade no reino de Deus, e você decide viver em missão nessa terra, você não precisa se preocupar com a sua provisão, porque Deus se encarregará de suprir todas as suas necessidades. Olha, lá em Mateus capítulo 6, a gente vê Jesus conversando com seus discípulos. E Jesus ali naquela ocasião, ele percebe que os seus discípulos estavam preocupados com finanças, com comida, com vestimentas, com provisões, coisas com as quais o mundo sempre se preocupou, certo? Então Jesus vira para os seus discípulos e diz isso que está escrito aqui em Mateus 6,33. Vamos ler juntos? Mateus 6,33, todo mundo conhece, mas vou ler para vocês. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Busquem em primeiro lugar, o quê? Olha a palavrinha, o reino de Deus. Eu temo que muitas pessoas não entendem bem esse versículo. Isso porque elas ignoram o termo reino de Deus aqui, nesse contexto. Porque essa expressão muda tudo no versículo. Porque se Jesus está falando de reino de Deus, então ele também está falando de nós como embaixadores, como representantes do reino. Às vezes as pessoas pegam esse versículo, elas pensam que esse versículo está falando de uma espécie de troca com Deus. Muitas pessoas entendem mais ou menos assim: eu trabalho muito para Deus e Deus, em recompensa, me dá tudo que eu quero. Eu já vi muitas pessoas interpretando esse versículo dessa forma, mas não é isso que Jesus quis dizer. O que Jesus quis dizer aqui foi: quando você estiver em missão pelo reino de Deus, o reino vai prover tudo o que você precisa. Deixa-me repetir isso. Quando você estiver em missão pelo reino, o reino vai prover tudo o que você precisa. Todas as coisas vão ser acrescentadas. Coloque a sua vida à disposição do reino de Deus e você verá a provisão de Deus na sua vida. É simples assim. Paulo também fala sobre isso. 2 Coríntios 9,8. Vou ler para vocês. 2 Coríntios 9,8. Paulo diz assim: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, presta atenção, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Diga, transbordar em boas obras. Transbordar em boas obras. Trabalho. Em outras palavras, deixa eu traduzir para você o que Paulo está dizendo. Deus provê tudo o que você precisa, o tempo todo, para você trabalhar muito. Voltando lá em Jesus, depois que ele diz para os discípulos esse versículo de Mateus 6,33, ele diz assim para eles: não se preocupem. Se Deus sabe cuidar das aves, Ele sabe cuidar de vocês. Ele vai saber cuidar de vocês quando vocês estiverem trabalhando para Ele. Então busca primeiro o reino. Escute, quando você está vivendo para cumprir os propósitos de Deus, portas vão se abrir sem que você faça força. Pessoas vão cruzar o seu caminho para prover coisas, para te conectar a outras pessoas. Circunstâncias vão acontecer para te favorecer. Coisas inexplicáveis vão acontecer do nada, porque Deus está à frente do negócio. E Ele vai fazer tudo o que for preciso para que você cumpra a missão que Ele te deu. Então, em resumo, o embaixador tem autoridade, o embaixador tem proteção especial
e o embaixador tem todas as suas necessidades supridas, porque ele representa os interesses do seu reino. É ou não é tremendo isso, irmãos? Então eu quero fazer a conclusão dessa mensagem, fazendo a conexão entre o que eu falei hoje e a semana passada. Ok? Porque quando nós falamos sobre identidade do reino, vamos pensar nisso. Nós estamos falando sobre uma só identidade, que tem múltiplas características, múltiplas faces. Ok? Mas nós estamos falando de uma identidade só. E isso expressa junto na vida de uma pessoa. Então o que eu quero dizer para você é que todos nós somos em Cristo todas essas coisas que nós vamos estar falando na identidade do reino. Nós somos todas elas ao mesmo tempo. Então semana passada nós falamos sobre o adorador. Hoje nós falamos sobre o embaixador. Todos nós juntos somos ao mesmo tempo adoradores e embaixadores. E eu creio que nessa série, Identidade do Reino, o Espírito Santo está nos levando a entender quem nós realmente somos no reino de Deus, porque Deus quer nos levar além. Jesus é o nosso rei, Ele é o rei do reino dos céus, Ele é a autoridade máxima do universo, e nós somos seus filhos, e também somos os trabalhadores, os representantes do seu reino, somos embaixadores de Cristo nessa terra, representamos o governo de Deus na terra. Até aqui tudo bem, é o resumo do que eu falei hoje. Agora é aqui que a coisa fica boa. Presta atenção. Quem lembra da definição de adoração que eu ensinei semana passada? Aliás, quem estava aqui semana passada? Deixa eu ver. Metade, mais ou menos. Quem não estava aqui semana passada? Ok, vai ter que dar 2 ofertas hoje. Vou tirar a oferta só quem não veio semana passada. Ok, então para você que não veio semana passada, deixa eu te lembrar. Tá certo? O que nós falamos semana passada sobre adoração? Só vou falar o conceito. Depois de pregar sobre a identidade do adorador, nós chegamos à conclusão que a adoração é colocar a sua vida à disposição de Deus para que os propósitos de Deus se cumpram na terra. Lembra disso? Agora veja como a autoridade do adorador e do embaixador estão interligadas. Elas foram separadas aqui só a nível de estudo, mas na prática, o adorador e o embaixador são faces da mesma identidade. Elas operam ao mesmo tempo na nossa vida. Ok? Veja isso. Na adoração, nós entronizamos o rei na nossa vida, no nosso coração. Mas como embaixadores, nós atuamos em autoridade para representar o governo de Deus na terra. Então a adoração fala sobre o governo de Deus na minha vida, mas o embaixador fala da autoridade de Deus na terra, sobre a representação do trono de Deus na terra. Então, enquanto filhos de Deus, nós vamos ao Pai em adoração. Mas agimos nessa terra em autoridade, vertical e horizontal. A adoração é vertical, a autoridade é horizontal. Nós somos adoradores e somos embaixadores. Escuta isso, como adoradores, nós estabelecemos o trono do Senhor no nosso coração. Como embaixadores, estabelecemos o trono do Senhor na terra. Subimos em adoração, descemos bradando em autoridade. Essa é a fórmula da nossa guerra contra Satanás. Nós nos rendemos ao Senhor, mas resistimos ao diabo. Com a nossa boca, nós liberamos decretos no reino espiritual contra os tronos e as obras de Satanás e estabelecemos o trono do Senhor. Mateus 16, 19. Jesus diz aqui: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. A chave de onde? Diga reino. Está falando de autoridade. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. A igreja que vai vencer a guerra contra Satanás, ela tem um trono de adoração ao rei e a revelação da autoridade como embaixadores de Cristo. São as coisas juntas. Nós subimos em adoração,
descemos em autoridade, ligando e desligando. Subimos em adoração e descemos bradando em autoridade e trazendo sentença contra os inimigos do reino de Deus. Subimos em adoração e descemos para pisar serpentes e escorpiões. Subimos em adoração e descemos com a espada na cabeça das forças malignas. Subimos em adoração e descemos, destruindo as obras de Satanás. Embaixador e o adorador. O adorador e o embaixador. Essa é a nossa identidade. Fique de pé no seu lugar. Você lembra que nós cantamos hoje no louvor? Aliás, hoje o louvor estava totalmente alinhado com essa mensagem. Não sei se vocês repararam. Parece que a gente cantou o que eu preguei. O louvor todo hoje foi sobre o reino de Deus. Lembra que nós cantamos sobre o rugido do leão aqui? Lembra? Deixa eu te falar como é que o leão ruge nessa terra. Quando os filhos de Deus sobem em adoração e descem, estabelecendo decretos no reino do Espírito, como embaixadores, que têm autoridade para ligar e para desligar. Então há duas coisas que você precisa aprender: adorar e exercer autoridade. Adorar, exercer autoridade. Adorar e exercer autoridade. Assim você sobe como cordeiro e atua como leão. Diga o cordeiro e o leão. Interessante, né? Porque a figura do cordeiro é uma figura calma, mansa, tranquila. Porque essa é a figura da adoração, da intimidade nossa com o Pai e do nosso relacionamento com os nossos irmãos. Mas quando nós nos dirigimos ao reino espiritual, aí nós somos o leão. Sabe quando é que o leão ruge? Quando o povo de Deus abre a boca. Quando você abre a boca, o leão ruge. Quando você abre a sua boca para decretar contra Satanás, o leão ruge. Quando a igreja se une para exercer a autoridade e para liberar um decreto no reino do Espírito, o leão ruge. Quando a igreja adora, ela cresce em autoridade, porque a adoração é arma de guerra. Subimos em adoração, descemos em autoridade. Quem está entendendo isso? Diga o adorador e o embaixador. Você é os dois. Você é os dois. Então aprenda algo. Se você está enfrentando uma luta na sua vida, está enfrentando uma guerra na sua vida, qual a primeira coisa que você tem que fazer? Qual a primeira coisa que você tem que fazer? Adorar. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Fala mais alto, eu estou ruim do ouvido. Adorar. E depois o que você tem que fazer? Exercer a autoridade. Abrir a boca. Decretar. E aí você vai agir. Primeiro você vai orar. Vai decretar. Depois você vai agir. E o leão vai à sua frente. Ele vai rugir como leão. Levante suas mãos aos céus agora. Peça nesse momento que o Espírito Santo mostre a você qual a sua tarefa, qual a sua missão. Mostra ao Espírito Santo que mostra a você agora áreas da sua vida onde você precisa agir como leão. Mostra ao Espírito Santo que mostra a você nessa noite como Ele quer te usar nessa terra. Como o Senhor quer usar a sua vida nessa terra. Porque o leão vai rugir na sua vida. O leão vai rugir no reino do Espírito nessa noite. E vai ser pela sua boca. Vai ser pela sua boca que o leão vai rugir. E quando o leão rugir, o chão vai tremer. No reino do Espírito algo vai acontecer. Porque você agiu com autoridade, com revelação daquilo que você é em Cristo. Qual é a sua guerra? Qual é a sua guerra? Qual é a sua guerra? Suba em autoridade, suba em adoração, desça em autoridade. Suba adorando o Pai, desça dando decretos. Cabeça na cabeça de Satanás. Espada na cabeça de Satanás. Espada na cabeça dos inimigos. Desça
destruindo as obras de Satanás. E ruja o leão, e que a terra estremeça, diante da majestade do Rei dos de Reis, Jesus. o Rei dos Reis. E ruja o leão, E ruja o leão, e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. de Jesus. Que ruja o leão. E ruja o leão, e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. E ruja o leão, e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. Coloque a mão no seu coração agora. Diga assim: Senhor, ajuda-me a entender a minha missão nessa terra. Ajuda-me a descobrir o meu lugar no corpo. Espírito Santo, fale comigo. Me diga o que eu devo fazer, o quando eu devo fazer. Eu quero viver para cumprir os seus propósitos e estabelecer o reino de Deus nessa terra. Em nome de Jesus, eu entrego a minha vida. Que a minha vida seja uma vida de adoração, servindo os teus propósitos nessa terra. Em nome de Jesus. Agora levante sua mão direita em autoridade. Enquanto a equipe de louvor vai tocar baixinho, você vai deixar o leão rugir através da sua boca. Libere decretos sobre a sua vida profissional. Libere decretos agora sobre o seu casamento. Libere decretos sobre a vida dos seus filhos. Libere decretos sobre o seu ministério. Sabe aquela guerra que você está passando? Abra sua boca agora e libere um decreto agora, em nome de Jesus. Libere um decreto em nome de Jesus. Em nome de Jesus, declarando a derrota de Satanás e a vitória do Senhor na sua vida. Senhor, entrega nas nossas mãos os nossos inimigos nessa noite. Entrega, Senhor, na mão. Entrega na mão, em nome de Jesus. Seja pego, Senhor, na cabeça os nossos inimigos, aqueles que se levantam como perturbadores do seu povo, como perturbadores do seu filho. Em nome de Jesus, gerando desordem nas casas, destruição nas famílias. Entrega, Senhor, na mão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu levanto agora aqui um decreto de restauração de famílias, de restauração de casamentos. Eu quebro e destruo agora no poder e na autoridade do nome de Jesus toda arma do inimigo contra as famílias dessa casa. Em nome de Jesus eu declaro falida, destruída, desmontada toda estratégia maligna de destruição familiar, todo encantamento, todo espírito de perversão, todo espírito de adultério, todo espírito de imoralidade, eu repreendo em nome de Jesus. Novo fôlego nas famílias, restauração familiar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu abro a minha boca em decreto pelos filhos dessa casa, os nossos filhos e as nossas filhas. Decretamos em nome de Jesus que eles serão cheios do Espírito Santo de Deus. Declaramos que o mundo não terá poder sobre a vida deles. Liberamos uma palavra agora para aqueles filhos de crentes que estão desviados, aqueles que foram ensinados na palavra de Deus, mas estão longe.
chamamos de volta em nome de Jesus. Decretamos a falência dos planos malignos na vida desses filhos, em nome de Jesus, e que onde eles estejam agora, que eles sintam o poder e o toque do Senhor. Em nome de Jesus, desmontamos as estratégias de Satanás contra a vida dos nossos filhos. Em nome de Jesus, decretamos que os nossos filhos serão profetas nessa nação, serão profetas da nação, serão representantes do reino de Deus, falarão em nome do Senhor, darão glória ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nós abrimos a nossa boca agora para decretar sobre ministérios, porque o Senhor tem dado novos ministérios e chamado pessoas com novos dons. E eu oro agora em nome de Jesus, desbloqueia ministérios, em nome de Jesus. Entrega nas mãos, Senhor, entrega nas mãos todo o inimigo, todo bloqueio caia por terra, que o espírito de medo, de covardia caia por terra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Novos poços, nova fonte de águas, uma nova unção, um renovo do Senhor, restituição ministerial. Eu abro a minha boca para liberar essa restituição, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que estava parado, você que estava encostado, você que estava frustrado, eu te chamo para fora dessa região, em nome de Jesus. Saia da frustração, saia da passividade, saia, em nome de Jesus, saia. O Senhor te chama, venha para fora dessa região, em nome de Jesus, em nome de Jesus, para fora. Ruja o leão, que ruja o leão, que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Deixa o leão rugir através da sua boca. O Senhor te investiu de autoridade, e Ele não te chamou para ser tímido. O Senhor te chamou como representante do seu reino nessa terra. Você é um embaixador de Cristo. Ande como tal, haja como tal, exerça autoridade, pise cabeça de serpentes e escorpiões. Nada te causará dano. O Senhor é o Deus que te abençoa. O Senhor é o Deus que te patrocina. O Senhor é o Deus que te faz imortal até que os planos dele se cumpram na sua vida. Dê um aplauso a Jesus. Uou! Ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus.
leão vai rugir na sua vida, e o leão vai rugir nesta igreja, e o leão vai rugir nessa nação, e você é a boca profética. É através de você que o leão vai rugir, em nome de Jesus.